Oi, meu nome é Beatriz Alves e eu estou participando de um projeto interdisciplinar sobre uma viagem a Ouro Preto, juntamente com a Bárbara Vaz, a Amanda Vaz, a Laura Vasconcelos e o Felipe Barros. Nosso grupo se dividiu da seguinte maneira: cada um ficaria responsável por gravar um vídeo sobre uma matéria. A que eu escolhi foi a de História. Ouro Preto é uma cidade de Minas Gerais que foi altamente povoada devido à descoberta do ouro em seu território. Na época, lá era chamado de Vila Rica, justamente pelo alto índice do metal precioso que era cobiçado por todos, principalmente pela coroa portuguesa, que cobrava altos impostos sobre todo o ouro encontrado nas minas. Apesar disso, havia muito contrabando, então a coroa fez com que a capital passasse de Salvador para o Rio de Janeiro para que pudessem controlar tudo o que era feito com metal. Mas isso não bastou. Então, a coroa portuguesa decretou que o ouro só poderia ser comercializado em barra. Essas barras seriam feitas nas casas de fundição, que era uma espécie de fábrica onde as pepitas eram transformadas em barra e já saíam com 20% a menos do que foi achado. Além disso, o selo da coroa portuguesa era aplicado sobre elas para mostrar que o quinto já havia sido pago. O quinto é justamente esse imposto que pega 20% do ouro encontrado. Quando o ouro foi acabando, os portugueses, que ainda não tinham noção de que esse recurso era finito, decretaram que seria feita a derrama, que consistia basicamente em uma quantia absurda de ouro que deveria ser enviada a Portugal anualmente. E caso essa quantia não fosse atingida, penhorava-se os bens dos senhores de lavras até inteirar a quantidade determinada. Com isso, a população se revoltou e começaram a acontecer reuniões com o objetivo de trazer a independência a Minas Gerais e a proclamação da República no território brasileiro. Então, mineradores, intelectuais e militares reuniam-se às escondidas, tramando contra a coroa portuguesa, praticando o pior crime da época, a Inconfidência. Mas antes que isso pudesse se concretizar, o movimento foi denunciado por um participante a troco de algumas de suas dívidas serem perdoadas. 12 dos inconfidentes foram condenados à morte, mas somente Tiradentes, ou José Joaquim da Silva Xavier, para os íntimos, foi eventualmente morto pela forca, e as partes de seu corpo foram esquartejadas pelos caminhos mais usados para se chegar à cidade, onde, na praça principal, hoje a Praça Tiradentes, podia-se observar a sua cabeça fincada em uma estaca como um troféu. Em homenagem ao ocorrido, a bandeira de Minas Gerais, branca com triângulo vermelho, carrega a seguinte frase: Libertas quae seratamen, que significa liberdade ainda que tarde. As igrejas da época foram construídas por seus próprios frequentadores e eram chamadas de irmandades, pois o rei de Portugal não queria que a Igreja Católica tivesse qualquer influência sobre o ouro ali encontrado. Dessa forma, cada irmandade tinha suas próprias crenças e seu grupo específico de frequentadores, determinados pelo seu poder econômico e social. Por consequência de todos os fatores já citados, hoje a cidade de Ouro Preto carrega um valor histórico, cultural, artístico e religioso muito grande e é considerada o patrimônio histórico de Minas Gerais. Ouro Preto é arte desde o seu nome até as pessoas que ali habitam. Suas estruturas tão bem projetadas, as pinturas feitas com tanta perfeição. É considerada a capital barroca brasileira. Aleijadinho é um dos principais nomes da arte barroca. A Basílica de Nossa Senhora do Pilar tem em seu interior mais de 400 quilos de ouro, tornando-a a segunda igreja brasileira com mais ouro do país. Outra curiosidade sobre a igreja é que ela recebeu em 2012 o título de Basílica, concedido quando uma igreja se destaca por seu valor religioso, artístico e histórico. Dentre as igrejas da cidade, a de Nossa Senhora do Carmo tem menos elementos em ouro e menos ostentação, característica do rococó, e engana-se quem pensa que só tem arte nos museus e nas igrejas.
Ouro Preto é composto de artistas em todos os cantos, com peças de variados tamanhos, cores e preços. Artistas que, assim como o Aleijadinho, querem deixar seu legado para as próximas gerações. Em meados do século XVIII, escritores mineiros viviam a transição entre o barroco e o arcadismo, influenciados pelo espírito neoclássico e pelas ideias iluministas, centradas na razão, na fidelidade ao real e no princípio do progresso. Com Cláudio Manuel da Costa, iniciam-se as atividades literárias em Vila Rica. O barroco foi uma das formas mais visíveis de expressão artística entre o século XVII e a primeira metade do século XVIII no Brasil. Tem como características a dualidade, o cultismo e o pessimismo. Aqueles que escreviam encontraram na literatura um forte instrumento de crítica à contra-reforma que a Igreja Católica estava sofrendo. O enriquecimento provocado pela mineração e a forte religiosidade dos povos de Minas Gerais favoreceram o desenvolvimento do objetivo do movimento literário, que era para dar mais emoção e espiritualidade às atividades no Estado. Já o arcadismo desenvolveu-se simultaneamente ao chamado Ciclo do Ouro em Minas Gerais e teve como principal centro de difusão a atual cidade de Ouro Preto, período em que a extração e exportação do ouro era a principal atividade econômica na fase colonial do país. A busca por uma vida simples, pastoril, a valorização da natureza e do viver presente são características desse movimento. O barroco no Brasil teve início em 1601, com a publicação literária Prosopeia de Bento Teixeira. A partir dessa data, foi incorporado em nossos solos, sucedendo o quientismo, o estilo literário que foi considerado nacional por excelência, que revela até os dias de hoje os inquietos dias dos homens daquela época, dividindo-se entre o espiritual e o carnal, cobiçando ao mesmo tempo as duas coisas, que tanto eram importantes a eles. Disso foi constituído o período chamado Barroco, que traz seu significado de bizarro e extravagante, a verdadeira arte que nossos olhos puderam admirar em Ouro Preto. O Barroco atingiu seu auge literário com Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, na escultura com Aleijadinho e na pintura com Mestre Ataíde. Foi introduzido no Brasil pelos missionários jesuítas, que viam a nova arte como um novo jeito de doutrinação cristã, pois ao mesmo tempo em que os homens ficariam admirados com tanto luxo e detalhes materiais, uma mensagem cristã de fé era repassada a eles claramente. De toda essa mistura de arte, desejo e fé, surgiu o Barroco, que se dividiria em três fases. A primeira fase do Barroco foi a nacional portuguesa, onde na arquitetura encontramos toneladas de ouro empregadas por todos os ângulos que pudermos enxergar um verdadeiro espetáculo extravagante. A segunda, Dom João V, onde o ouro já se vira mais rápido do que na primeira fase, mas mesmo assim era ainda muito utilizado com a ajuda de muitos detalhes vermelhos principalmente. A terceira fase foi o Rococó, onde encontramos pequenos vestígios de ouro, a utilização de muita pintura com destaque para a cor branca. O barroco no Brasil com o arcadismo constitui a escola literária que mais tempo reinou por aqui, tendo seu término em 1768 com a publicação de obras literárias de Cláudio Manuel da Costa, período do arcadismo. Mas com certeza, enquanto estava em seu apogeu em nosso país, encantou milhares de pessoas como faz até hoje. Suas poesias religiosas, líricas, satíricas foram declamadas por nossos colegas em Ouro Preto, que com certeza puderam observar de perto e apreciar a arte barroca ainda mais, a arte do bizarro, do extravagante. Já o arcadismo foi uma escola literária que surgiu por volta do século XIII, após o Barroco. Tinha como uma das principais características a exaltação da natureza e tudo o que tem a ver com isso, principalmente aquela que se diz europeia. Foi constituído de uma literatura mais simples, que se opunha aos exageros barrocos, e que transborda em suas palavras serenidade e calma, além de muita graça. Seus autores se inspiraram na antiguidade clássica, daí o nome arcadismo, que vem da região campestre de Arcádia, na antiga Grécia. Seus autores costumavam usar um pseudônimo, nome fictício, e adotavam constantemente os pastores como seus personagens, usando como cenário a geografia campestre europeia, ou mesmo a local, que foram muito utilizadas também. No Brasil, o arcadismo foi representado pela elite intelectual que migrara para o Sudeste, constituída por portugueses e filhos de portugueses. Em larga escala, podemos observar críticas ao governo do antigo regime por conta do arcadismo, que sempre procurará manter uma imagem do homem de bom selvagem, perante uma época onde o mundo talvez passará por sua maior mudança intelectual de todos os tempos, no conhecido século das luzes. Impactos ambientais em Ouro Preto, Minas Gerais. Esses slides abordam um tema de geografia. Território de Ouro Preto. O território de Ouro Preto perdeu cerca de 3.000 hectares de floresta, cerca de 4.000 campos de futebol. Em relação aos recursos hídricos, a cidade já perdeu 553 hectares de áreas superficiais, que corresponde a cerca de 775 campos de futebol. Por que isso acontece? A exaustão das reservas de ouro preto economicamente lavrável no final do século XVIII
e a transferência da capital para Belo Horizonte em 1897 provocaram sucessivos esvaziamentos na cidade, cuja maior consequência foi o despovoamento da periferia C, a preservação da paisagem em torno do núcleo histórico até 1950. Impactos ambientais causados pela mineração. Primeiramente, alguns minerais descobertos em Ouro Preto, um ponto de referência, e a mina de lá. São muitos impactos ambientais causados pela mineração. Atividade econômica e industrial, que consiste na pesquisa, exploração e extração de beneficiamento de minérios presentes em depósitos no subsolo. Algumas causas e consequências. A mineração. A atividade mineradora é uma causadora de vários impactos ambientais no Brasil. O pequeno garimpo irregular pode provocar contaminação, principalmente por mercúrio, nas águas de rios, lagos e também no solo. É intensa no litoral sudeste do Brasil. Acidentes em plataformas de petróleos ou navios petroleiros podem provocar sérios danos ao meio ambiente, como, por exemplo, mortandade em larga escala de peixes, aves marinhas e outras espécies de animais marinhos. Essas águas de rios, lagos e também no solo. A agropecuária tem causado impactos ambientais significativos no Cerrado, no Pantanal e na floresta amazônica. Grandes áreas verdes têm sido desmatadas para a criação de gado e plantio de soja. Curiosidades. Basicamente, o relevo de Ouro Preto é marcado por cristas rochosas e vales encaixados. Sua população estimada em 2018 era de 74 mil habitantes. Localiza-se na latitude de 20 graus, 23 graus e 8 graus sul, longitude 43 graus, 30 graus e 29 graus oeste e altitude média de 1.179 metros. Ouro Preto abriga campos rupestres, matas de araucárias, florestas de candeias e possui grandes áreas remanescentes da Mata Atlântica. A vegetação predominante de Ouro Preto é o cerrado.